bem-vindos ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, ou escutar, algo da vida de uma santa francesa, e que talvez conheçamos muito pouco, ou pelo menos alguns de nós não conhecemos bem. Santa Joana d'Arc. E eu espero que a vida dela nos inspire e nos ajude hoje também nesta nosso desejo de busca de santidade. Joana d'Arc nasceu no dia 6 de janeiro de 1412, no vilarejo de Domremy, na França. Filhos de camponeses, ela é filha de camponeses. Os pais, Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Ela tinha 3 irmãos e uma irmã. Então, como que foi a vida desta jovem? Desde a infância, Joana ela demonstrava uma piedade singular, sentia-se atraída à contemplação, gostava de subir em lugares elevados e contemplar o panorama, e gostava muito de participar da igreja, ou na igreja, e teve grande interesse em aprender o catecismo e a doutrina católica. Porém, ela era uma jovem que ajudava o pai no trabalho da terra, na criação de carneiros, e nunca aprendeu a ler nem a escrever. Foi criada nesses princípios da fé católica e aos 13 anos começou a escutar umas vozes que lhe pedia para salvar a França da dominação inglesa. Nós estamos falando de uma santa que viveu na época da Guerra dos 100 Anos, a guerra entre França e Inglaterra, começou em 1337 e foi bem longe esta Guerra dos 100 Anos. Porém, o que acontece? Na época de Joana, a Inglaterra tinha alcançado uma grande vitória e tinha conseguido conquistar metade do território francês. Isso foi 1337, começou a Guerra dos 100 Anos. Em 1415, foi assinado um tratado, o Tratado de Troyes, em que a Inglaterra ficava com metade da França. Então colocaram sobre essa parte francesa, ficou sob o domínio do rei Henrique V da Inglaterra. E a outra metade ficou sob o governo de Carlos VI, rei da França. Porém, com a morte de Carlos VI, a Inglaterra o que fez? Colocou no governo da outra parte da França, a parte que tinha ficado com os franceses, na mão do filho de Henrique V. Enquanto os franceses, obviamente, não aceitaram isso, para eles o rei era o filho de Carlos VI, Carlos VII, porém, claro, não conseguiu assumir o trono. Então ficou refugiado numa parte ainda que os franceses dominavam. Então, que dificuldade. E quando chegou nessa época, nós estamos falando de 1429, a voz que Joana escutava lhe dizia para libertar a França do domínio inglês. E estas vozes ela atribuía, ela afirmou nos seus relatos, Joana dizia que era São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Olha só o nosso padroeiro São Miguel Arcanjo atuando, agindo na história da França, como uma santa francesa. Imaginem, hein? Segundo o relato dela, foi São Miguel que pediu para ela, ajudou ela. Ela dizia que uma dessas vozes ajudou ela, ensinou ela a se conduzir. No fundo, ela percebeu depois que ensinou a jovem Joana a ter autodomínio sobre si. E depois, claro, com a ajuda de Santa Catarina e Santa Margarida, impulsionado por essas 3 vozes, ela foi
falar com o rei Carlos VII. Imagina, uma jovenzinha que saiu de casa aos 17 anos, em 1429, do seu vilarejozinho, largou o campo, largou o pai, largou tudo, e foi falar com o rei. Imagina, que coragem, acreditando de que aquelas vozes vinham de Deus, da parte de Deus. E que fez? Quando ela chegou perto da onde o rei estava, ele estava no castelo de Chinon. Chegou lá, ela conversou com um capitão francês chamado Roberto de Baldicourt. E ela, num diálogo com ele, conseguiu convencê-lo de que realmente ela vinha numa missão da parte de Deus. Este homem, este capitão, foi levá-la ao rei. Porém, parece que ela também conversou no meio do caminho, porque não foi assim tão fácil, do dia para a noite, este capitão conseguiu levá-la ao rei Carlos VII. Os bispos cardeais que ajudavam o rei também questionaram ela, fizeram perguntas e, olha, saíram convencidos de que esta jovem falava em nome de Deus. E o rei Carlos VII, escutando tudo isto de Joana, desta jovem, quis colocá-la à prova. O que ele fez? Combinou, aceitou o encontro com Joana, mas quis colocá-la à prova. O que ele fez? Se vestiu com uma roupa simples, se escondeu no salão e colocou um dos seus ministros, fingindo que era ele. Joana, quando entrou, viu este homem, supostamente era o rei, mas ela nem deu bola, nem se importou, não deu muita importância, e ficou procurando na sala até encontrar o rei Carlos VII escondido num cantinho. Não? E ela disse, em nome de Deus, vós sois o rei. Se fizerdes como eu vou ordenar, os ingleses serão expulsos e vós sereis reconhecidos por todos como rei da França. O rei ficou impressionado e todos os que estavam no salão aplaudiram e acreditaram na mocinha, em Santa Joana. E Carlos VII deu a ela, confiou a ela o seu exército, não? Para combater os ingleses. E Joana, com este exército, a primeira batalha que ela foi fazer, foi liderando a batalha. Me perdoem aqui porque eu tenho que olhar, né? Infelizmente é assim. Joana liderou os exércitos dos reis na Batalha de Orleans, que estava uma cidade francesa dominada pelos ingleses. E ela teria dito, quando chegou lá com o exército e tudo, para combater os ingleses, dizendo aos ingleses, voltai ao vosso país, Deus assim o quer, o reino da França não vos cabe, mas a Carlos. Eu sou uma enviada de Deus e minha tarefa é expulsar-vos daqui. Deus me dará a força necessária para repelir vossos ataques. Imagina com que força esta jovem acreditava mesmo de que tinha sido enviado por Deus nessa missão. Claro que os ingleses não deram bola para esta jovenzinha, está 17, 18 anos, imagina. Porém, em 3 dias de batalha, não é que Joana, liderando os exércitos, conseguiu libertar a esta cidade de Orleans e, claro, ganhou notoriedade. E depois, logo a seguir, libertou a cidade de Reims, não? Que estava na mão dos ingleses e colocando na mão dos franceses. Mas ela também ajudou em várias outras batalhas. Então o nome de Joana d'Arc começou a ganhar uma grande importância. Ela ficou famosa e todos acreditavam. E ela foi libertando a França do domínio inglês. Tanto que quando conquistou esta cidade, não, de Reims, o rei Carlos VII foi coroado no dia 17 de julho de 1429 como rei da França. Porque foi conseguido expulsar os franceses, não? E Joana era muito respeitada, né? Diz ela, né, dizem os historiadores, que ela, como uma maneira de unir o exército, o que ela fez?
proibiu a bebida alcoólica no meio dos soldados franceses. Proibiu que eles bebessem bebida alcoólica. E proibiu jogos entre os soldados. Além disso, convenceu os soldados a se confessarem e a comungarem para enfrentar os ingleses com o poder de Deus. Imagina, ela estava convicta de que era uma missão divina, porque a França era um país católico e agora invadida pelos ingleses. Então, que coisa! Ela se empenhou. Essas grandes vitórias de Joana e a coroação do rei Carlos VII, não, foram importantes, libertaram a França. Porém, depois de ser coroado, o rei Carlos VII parece que esqueceu de Joana. Foi muito mal agradecido ao que Deus tinha feito pelas mãos de Santa Joana d'Arc. E na próxima batalha ela quis libertar uma outra cidade que estava na mão ainda dos ingleses, ou pelo menos de apoiadores dos ingleses. Então ela foi tentar libertar a cidade de Compiègne, que estava na mão de um grupo apoiador dos ingleses. Porém, no meio da batalha, Joana é capturada e é levada a um tribunal da Inquisição e é julgada como herege e feiticeira. Só que, claro, todo esse tribunal da Inquisição era um bispo que apoiava os ingleses e parece, pelo que diz a história, recebeu dinheiro para fazer um julgamento falso. Ou seja, ela, Joana, não teve nem sequer direito a um advogado, alguém que a defendesse. Ela mesma se defendeu e fez uma defesa espetacular. Porém, mesmo assim, foi condenada injustamente por esse tribunal da Inquisição e foi queimada viva. E diz que segurava, não se apoiava, olhava fixamente no crucifixo que ela tinha na mão. Mas não adiantou, não? Foi queimada viva e as suas cinzas jogadas no rio. Parece que 15 anos depois, o Papa Calixto III publicou como que o tribunal que condenou Joana d'Arc foi os erros, foi injusto e cometeu vários erros e tudo, e reabilitou Joana d'Arc. E ela se tornou heroína da nação francesa. Porém, em 1909, olha quanto tempo passou, hein? Desde a sua morte e desde a sua reabilitação pelo Papa Calixto III. Joana é beatificada por Pio X e depois canonizada por Bento XV no dia 16 de maio de 1920. E hoje, Joana d'Arc é padroeira da França. É uma história que podemos nos perguntar, puxa vida, primeiro, como que uma adolescente, uma jovem, porque ela começou a escutar as vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida Maria, aos 13 anos, a gente pode dizer, não, coisas da cabeça dessa jovem, mas ela acreditou piamente, ela teve uma experiência de alguma maneira mística, que estas vozes a ajudaram, como diz ela mesma, lhe deu o autodomínio, lhe ajudou, não? Porém, ela, na certeza disto, empreendeu esta missão de libertar a França e Deus a abençoou e pelas mãos da liderança dela conseguiu libertar a França da dominação inglesa. A gente pode pensar, puxa, que coisa mais assim estranha, né? Deus apoiando uma luta, a guerra e pegando uma adolescente, que coisa. Mas a gente pode colocar um pouquinho na nossa vida. De alguma maneira, Deus, como fez na vida de Santa Joana, também nos conduz. Todos nós temos um anjo da guarda que diz, nos ajuda, olha, isto está errado, não faça isto, vá por aqui, olha, reza, vai à igreja, não sei, algo, nós temos algo, a gente chama muitas vezes que tem a consciência, não da gente,
mas esta consciência inspirada pela fé, inspirada por Deus, se a gente se deixa guiar pelo nosso anjo da guarda, o Senhor nos conduz a viver retamente, conduzir a nossa vida, viver na vontade de Deus. Aqui, Joana, a vontade de Deus para ela foi libertar a França, mas para nós, olha, talvez a vontade de Deus é que você veja que a tua vocação é ser um pai, uma mãe, casar-se, ou não, a tua vocação é ser padre, é ajudar a igreja como presbítero, como padre, a aceitar uma vocação. Ou seja, Deus pode te inspirar através dessas ajudas. Não precisamos escutar como ela vozes deste sentido, mas Deus fala ao nosso íntimo, ao nosso interior. Temos anjo da guarda, temos a verdade, a pregação da igreja, as homilias. O Senhor fala conosco de várias maneiras, mas se eu escuto, é outra coisa. Se eu deixo-me conduzir por esta voz de Deus, através da igreja e através daquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, porque ela foi educada na fé católica, então toda a educação dela, né, tudo isto a ajudou a conduzir a sua vida, virgem, casta, fiel aí na oração, nos sacramentos. Isto pode hoje nos ajudar também na santidade. Escutar os nossos pais que nos educam, escutar a igreja, escutar esta voz interior que fala a nós. São Paulo vai dizer que o Espírito grita ao nosso Espírito, e que nos ajuda, nos orienta, socorre a nós. Ele vai dizer na carta aos Romanos, São Paulo, que esse Espírito até nos ajuda a rezar como convém, porque não sabemos rezar como convém. Então, esse Espírito que coloca talvez uma oração na nossa boca, etc. Então, confiemos nisto que Deus suscita em nós, na nossa consciência, para nos ajudar a viver retamente, santamente, buscar a santidade. Que não desprezemos, e que espero que essa santa francesa interceda por nós, nos ajude a, como ela, buscar a santidade, buscar fazer a vontade de Deus. Ela estava certa, piamente certa, de que estava fazendo a vontade de Deus, E essas vozes e tudo lhe ajudaram. E ela acreditou e foi fiel. Poderia ter pensado, olha, isso que eu escuto é uma coisa, tô louca. Não, confiou. E eu espero que a gente viva firme na fé que escutamos e tudo nesta certeza de que esta voz que Deus suscita dentro de nós nos guia para o bem, nos guia para a santidade, nos guia para o céu. Por isso eu encontrei também a oração de Santa Joana d'Arc para pedir graças a Santa Joana d'Arc. E diz assim: ó Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E espero que hoje, pela intercessão dela, o Senhor ajude a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais para o nosso próximo encontro neste nosso programa Fé e Santidade.